termo tradição, no contexto do catolicismo romano, se refere a uma fonte de revelação divina que complementa e interpreta a Bíblia. A tradição é ou são os ensinamentos, as práticas, as crenças transmitidas pela Igreja desde os tempos apostólicos, seja oralmente ou por meio de práticas litúrgicas, de dogmas, de documentos eclesiásticos ou de pronunciamentos dos padres da Igreja, dos pais da Igreja ou dos concílios ecumênicos no decorrer das eras. Essa tradição ela é vista como parte integrante da revelação divina junto com a Sagrada Escritura. E para os católicos, as duas são consideradas fontes de fé igualmente importantes. Então, a Igreja Católica ensina que a tradição e a Escritura são inseparáveis e juntas formam a única fonte da revelação divina transmitida aos fiéis. Vamos detalhar isso em forma de 4 elementos e eu propositalmente coloquei esses elementos coloridos para que você possa memorizar com maior facilidade. Então, o T se refere à transmissão apostólica, o R à revelação, o D ao desenvolvimento doutrinal e o I à interpretação autorizada. Transmissão apostólica. A tradição ela é entendida como a transmissão fiel dos ensinamentos e práticas estabelecidas pelos apóstolos e por seus sucessores ao longo da história da Igreja. Essa transmissão ela é considerada aí garantida pela assistência do Espírito Santo a essa comunidade dos fiéis. Então, a transmissão apostólica tem a ver com tudo aquilo que a igreja tem como ensinamento vindo dos apóstolos e vindo de todos os sucessores dos apóstolos ao longo da história da igreja. Um outro elemento é o elemento fonte de revelação. Para o catolicismo romano, a tradição é uma fonte de revelação divina ao lado da Sagrada Escritura, da Bíblia. Então eles têm a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Então eles acreditam que Deus tenha revelado verdades fundamentais sobre fé e moralidade, tanto por meio da tradição quanto por meio da Escritura. Então a tradição e a Escritura têm autoridade de revelação, ou são formas de autoridade bíblicas. Ou melhor, autoridades interpretativas, né, da Escritura. O elemento desenvolvimento doutrinal diz que a tradição também inclui o desenvolvimento da doutrina ao longo do tempo. Então, à medida que operam necessidades, operam desafios de cada época, esse desenvolvimento é a tradição também que produz dentro da própria doutrina, trazendo uma compreensão mais profunda, uma aplicação mais clara e, por vezes, uma mudança na própria doutrina. Essa é a evolução da doutrina. O último elemento é o elemento interpretação autorizada. A tradição, junto com a Sagrada Escritura, ela é interpretada autorizadamente pelo magistério da Igreja Católica, que é composto pelo Papa e pelos bispos que estão em comunhão com ele e com a Igreja. Então, essa autoridade interpretativa ela é vista como necessária para garantir a autoridade e a autenticidade da fé cristã. Agora, o que isso tem a ver de forma prática? Bom, de forma prática é que você vê claramente que existe uma diferença na interpretação da Bíblia entre a tradição católica e a tradição protestante. E é exatamente em relação à autoridade interpretativa. Na tradição católica, a autoridade interpretativa ela não é só da Bíblia.
A autoridade final para interpretar a Bíblia, ela é atribuída ao magistério da Igreja Católica, composto pelo Papa e pelos bispos em comunhão com ele. Essa é uma grande diferença e o divisor de águas na tradição protestante. Porque na tradição protestante, a autoridade interpretativa é dada principalmente à própria Bíblia, considerada a única regra de fé e prática, que é um princípio conhecido como sola scriptura. Então, os protestantes, de forma geral, acreditam que a Bíblia ela deve interpretar-se a si mesma com a iluminação pelo Espírito Santo. Então, essa é uma das grandes diferenças, enquanto os católicos muitas vezes recorrem a comentários dos padres da igreja, a ensinos dos concílios ecumênicos, aos catecismos, para compreender e interpretar as escrituras. Os protestantes, geralmente, embora usem recursos também, comentários bíblicos, estudos teológicos, materiais de estudo, a autoridade final é enfatizada como sendo das próprias escrituras sagradas. Então, essa é uma diferença fundamental, a diferença da autoridade interpretativa, que influenciam como os católicos e como os protestantes entendem, e como os católicos e os protestantes aplicam as sagradas escrituras nas suas vidas e nas suas práticas religiosas. Daí a importância de você guardar o conceito de tradição.